Olá, boa noite. Boa noite. Estamos ao vivo para mais uma conversa aí bacana. Cumprimentar a Milena, que já chegou na minha sala. Como estão vocês hoje? Deixa eu me ajeitar aqui, achar uma posição boa aqui pra gente bater esse papo de hoje, que é um papo bem legal, bem interessante, cheio de mistérios, coisas. Olá, pessoal. Cris, querido. Oi, Thaís. Sejam bem-vindos a essa live. Como vocês têm me acompanhado aí, eu tenho feito semanalmente, né, as lives todas as terças-feiras às 14h32. Tá bacana o som, gente? Vocês estão ouvindo legal? Dá um joinha aí pra mim, só pra eu saber. Então, todas as terças-feiras eu tô aqui ao vivo às 14h32 para bater papo com as minhas seguidoras e seguidores, para chamá-los para um bate-papo aqui, para a gente poder solucionar dúvidas e todo mundo que participa comigo da live também acaba ganhando um atendimento aí um pouquinho mais personalizado depois da live, né? E tenho tido feedbacks muito bacanas dessas pessoas, né? Que estão conseguindo aí resolver, solucionar às vezes pequenos problemas com pequenos ajustes que eu faço, né? Sem nenhum custo, vamos dizer assim, maior. Então tem sido muito gratificante fazer. E às quartas-feiras eu inaugurei esse projeto, que seria esse Débora Cog Convida, né? Uma outra pessoa para falar comigo sobre algum assunto relacionado ao sono e ao ritmo dos nossos filhos. E semana passada eu tive o prazer de receber aqui a doutora Juliana Parada, psiquiatra perinatal. Falamos sobre saúde mental materna, né, em tempos de pandemia, em tempos de pós-parto dentro da pandemia, como essa privação de sono afeta todos nós, né? E hoje eu tô com uma pessoa assim, eu convidei uma pessoa muito significativa na minha história pessoal, né? Uma pessoa que eu conheço ela desde que eu me entendo por gente, para vocês terem noção. Eu acho que eu tinha uns 10 ou 12 anos no máximo quando eu conheci ela. Nós estudamos durante todo o ensino fundamental aí juntas, né? Nos aproximamos muito aí quando a gente estava, acho que na quinta série, alguma coisa assim, que aí, né, mudamos para a mesma classe, vamos dizer assim, para a mesma sala. E ela é uma pessoa que, além de ter sido minha colega, ela foi minha amiga, né? Ela se tornou uma grande amiga ao longo da minha vida. E eu tenho muito orgulho do caminho que ela escolheu seguir. Hoje ela é mãe de 2 meninas, né? Uma tá fora, a outra tá dentro da barriga ainda. E uma pessoa que sempre teve muita curiosidade aí com o desenvolvimento humano, super buscadora de conhecimento. E ela enveredou por um caminho maravilhoso de um... Como é que eu vou falar, né? Uma maneira, né, de curar as pessoas através dos sons, né? Internacionalmente conhecido como Sound Healing, a cura através do som. Quem me acompanha sabe que eu estudo bastante as questões e as coisas novas que vêm da neurociência. E o Sound Healing é uma técnica totalmente baseada cientificamente, né? A gente sabe que as frequências sonoras nos afetam. E hoje eu estava lendo até uns textos da Mi ou da Madhavi, né? Ela que escolhe como ela quer ser chamada, depois ela pode me falar isso aqui melhor. E tinha até um trecho lá no texto que comentava que algumas frequências são capazes de regenerar tecidos humanos, né?
Então, realmente é uma coisa assim, eu já utilizo de algumas frequências aí para meditação, para dormir. Eu sei que existem várias frequências que induzem aí estados de sono, de relaxamento, mas eu acredito que esse é um universo mais amplo ainda, né? Do que não é só, não tem a ver só com meditação, com ficar zen ou alguma coisa assim. Tem a ver realmente aí com esse processo de cura do organismo, né? Então, com muito prazer, eu vou chamar aqui a minha convidada de hoje, Milena Massaro, como ela era quando eu conheci. Hoje ela é Madavi. Cadê ela aqui? Aqui, criadora do projeto Som do Neto. Então, vem para cá para contar para mim mais um pouquinho sobre isso, Mi. Olá, boa noite, querida. Que delícia. Como eu amo você. Gratidão, gratidão. Fico até emocionada de você falando da nossa história. Realmente, a nossa história juntas é muito profunda, é de muito amor, de muito carinho, de muito companheirismo. E eu fiquei muito grata, né, por esse convite. Primeiro, porque é te ver e falar com você, eu estou morrendo de saudade. Segundo, porque eu acho que é um assunto super importante, né? Porque fez muita diferença na nossa vida, né? Ter estabelecido um bom ritmo, uma boa rotina familiar e ter ajudado, né, a Mirielle a aprender a dormir sozinha. Então, isso fez muita diferença na nossa vida aqui em casa. E eu sou grata a você por isso. E então também, né, para apresentar o nosso trabalho, o Som do Néctar é uma iniciativa de Sound Healing, como você já disse perfeitamente bem, né? É realmente uma oportunidade de usar a música para a gente ativar estados emocionais específicos e também para estabelecer cura, não só emocional, mas também cura física. Existe um fato que eu acho muito curioso, que tem um pesquisador russo que ele fez uma pesquisa que conseguiu alterar o genoma de um embrião, que era um embrião de salamandra e virou um embrião de sapo. Então, virou um girino. Mudou Que isso, gente? com uma frequência sonora específica. Então, né, isso é assunto para mais de metro, né? Mas gratidão, querida, pelo convite, gratidão por poder vir. É um prazer imenso. E pode me chamar de Milena, né? Eu tenho esse nome que é um nome espiritual, mas também pode falar, meu nome é artístico. É lógico, todos nós precisamos de. Eu gosto Bacana, muito Mi. dele porque o significado é muito bonito, né? A doçura do amor divino. Então, tem tudo a ver mesmo com até o som do néctar, né? Que é a gente conseguir transformar o veneno, transformar a nossa dor, transformar aquilo que é difícil de superar, né? Em aprendizado, para que isso seja uma vitória e a gente consiga ficar bem, ficar feliz. Então, a gente está em momentos bem desafiadores, né? Essa alquimia está sendo necessária. Nossa, em absoluto, você até tocou num ponto, né? Ontem eu tive fazendo a live aqui, até comentei com os meus espectadores que eu estava com muita dificuldade de realizar aquela live ontem, porque eu realmente não estava no meu estado emocional perfeito, né? Não estava com muita disponibilidade emocional, na verdade. E no fim a live acabou me ajudando muito a ficar bem, né? De novo e respirar e conseguir seguir, né, dentro dessa nossa condição agora, né? E assim, Mi, eu queria te perguntar várias coisas, né? Mas eu vou começar com o começo, porque eu acredito que seja todo essa nossa jornada dessa live hoje, onde eu gostaria de chegar, né, com essa coisa que você traz hoje para a gente aqui, essa coisa totalmente nova para muitas pessoas que estão aqui, que muitas vezes nem ouviram falar disso, nunca, não conhecem, né, como que funciona. Então, começando lá do começo, a gente se fala frequentemente, e recentemente a gente conversou sobre, você me comentou que na época em que você
estabeleceu a rotina da Mirielle, que é sua filha, né, que vai fazer aí 2 anos em breve, né? Um ano e quantos? Um ano, como Um é que ano e é? 11. 1 ano e 11. Então ela vai fazer Isso, 2 anos já já. agora dia 4 faz 2 anos. Ótimo. Então, quando você foi estabelecer a rotina da Mirielle, que você aprendeu lá no meu curso, né? Aí depois você pode falar um pouquinho também como é que foi esse processo todo, Vou que contar. você se utilizou de uma playlist que tinham algumas músicas que induziam os estados que você estava levando a Mirielle através da rotina. Então, por exemplo, hora de comer, tem o som lá da hora de comer, hora de tomar banho, hora de dormir. E você me comentou que isso foi um facilitador extremo na implantação da sua rotina. Então, eu queria ouvir você um pouquinho sobre esse assunto, amor. Legal, querida. Com certeza, né? Foi muito, muito, muito legal e facilitou pra caramba, porque a música, ela acessa a parte do nosso cérebro que é a nossa memória afetiva. Então, a criança, o bebê, ainda não tem, né, todo o sistema neurológico super desenvolvido para ter noção de tempo, né, noção de é hora de fazer tal coisa. A criança não entende isso ainda. Mas eles gravam muito bem a música. Tanto é que quando a Uhum. Mirielle tinha 4 meses de idade, ela olhava para mim e fazia assim, ó. Por quê? Ela queria ouvir o pintinho amarelinho. Meu pintinho amarelinho cabe aqui na minha mão. E ela sabia fazer o gesto. Ela não sabia falar, mas ela sabia pedir que ela queria a música do pintinho amarelinho. Então, nós criamos algumas playlists, né? A gente faz esse estudo, eu e Virendra, meu companheiro, ele é músico formado na Unicamp, eu sou psicóloga. A gente já estuda o Sound Healing desde 2014, né? Desde que nós estamos trabalhando juntos. E a gente começou, cara, se a gente precisa, né, que ela entre num estado que é, por exemplo, quando ela está expandida, que ela possa expandir realmente e aproveitar e correr e brincar e agitar. E se ela precisa ficar concentrada, ela precisa, né, que ela retenha toda essa energia, interiorize um pouco, a música ajuda pra caramba a fazer isso. Então a gente criou, tem uma playlist que é para a hora do papá. Então a hora que começa é impressionante. Ela ouve a primeira música, porque aí que acontece? A memória ativa, o condicionamento. Então a primeira Uhum. música de cada playlist vira o gatilho para o momento da atividade. Então, toda vez que ela ouve a primeira música da playlist do papá, ela sozinha levanta e fala: é hora do papá. A hora que é hora de dormir, ela pega, vai, é hora de naná. Boa noite, papai. Boa noite, mamãe. Boa noite, vovó. Se vocês tiverem curiosidade de ver, aqui no perfil Som do Néctar tem um pequeno trecho dela fazendo exatamente isso. Ali a gente gravou um stories e deixou ali compartilhado para ver ela. Que é muito lindo, gente. Ela simplesmente ela pega e levanta e fala: boa noite, papai. Boa noite, vovó. E isso é uma mão na roda, porque quantas vezes você pega uma criança, por exemplo, que você vai falar: olha, é hora de comer. A criança não quer, ela sai correndo, a mãe fica que nem uma louca atrás dela, chamando para comer, a criança não vai. Então, com a música, a gente conseguiu, né, fazer esse condicionamento, mas é um condicionamento totalmente amoroso, que ela adora, que ela gosta da música, né? E aí é claro que para ela brincar, a gente também coloca as músicas que tem um ritmo mais swingado, né? Que tem uma coisa que tem um batimento mais elevado, para que ela possa correr, para que ela possa se soltar, para que ela possa cantar, dançar também. E quando ela vai ler uma história, quando ela vai para uma atividade de desenho, de concentração, a gente coloca uma playlist de concentração, que é muito parecido com uma playlist de meditação. A gente usa bastante músicas clássicas, né? Para que ela possa ir Uhum. entrando no estado de concentração. E para dormir, também a gente usa todo o pensamento, né? Que é o mesmo pensamento de uma playlist que a gente tem, que é a livre de ansiedade, que é para você baixar o seu estado emocional, para você conseguir normalizar a sua respiração. Então, ela vai entrando nesse estado enquanto toma o banho, enquanto vê a historinha, vai ouvindo essas músicas,
E aí depois para dormir a gente deixa sem música, só com o ruído branco, como você também, né, você mesma orienta no seu curso. Mas porque faz toda a diferença. Então a gente usa recursos sonoros com a Mirielle o dia inteiro. E isso é fato. Uhum. A minha cunhada veio me visitar, ela falou assim, gente, vocês não cansam não de ouvir música? É, pois é. O dia inteiro, fora os mantras, né? Que aí são fórmulas sonoras mesmo, né? Que são em sânscrito, que por si só têm a capacidade de neutralizar as frequências, de baixar, né, a frequência da nossa mente, muito racional, muito objetiva, muito tagarela. Então, quando a gente ouve os mantras, a gente canta os mantras, a gente consegue reduzir também os estados de ansiedade e ficar mais zen. Mas, como você mesma disse, né? O sound healing não serve só para isso. Se você quiser uma música para te dar um hiperfoco, ela não vai ser zen. Ela vai ser uma música mais acelerada. Se você quiser uma música para expandir, para brincar, para correr, também existe música para isso. E é isso, querida. A gente tem feito isso e é essencial, né? Foi essencial ter feito o seu curso para saber qual era o horário certo, como fazer isso, por que que era importante, por exemplo, eu não tinha a menor noção desses conceitos de expansão e concentração, né? Por que que é importante você respeitar o ritmo natural da criança, não ficar tentando conter ela quando ela está expandida e nem, né, sei lá, amarra a criança na cadeira, não, pelo amor de Deus, deixa a criança livre, feliz, se expressar e ajuda ela, né? Ajuda ela, percebeu que ela está entrando num momento mais tranquilo, propõe uma atividade mais concentrada, ajuda ela a ficar, aprender a respirar. Então é isso, a gente vai usando a música, que vai facilitando o processo, e ela mesma vai entrando no ritmo, porque os gatilhos da primeira música de cada playlist vão contando para ela a hora do que fazer, né? Então tem sido Uhum. a nossa experiência. Estou recebendo uns acenos aqui, vou aproveitar para cumprimentar as pessoas que estão aqui na sala. São as pessoas, algumas pessoas já foram clientes minhas, eu falo que são eternas clientes e amigas. Obrigado pela audiência hoje, nessa quarta-feira. Eu acho super legal o que você falou, vou pegar alguns ganchos para falar coisas importantes aqui. A primeira é que dentro da lógica principalmente da rotina que eu monto, né? A gente já tem esse conhecimento a respeito dos intervalos que são intervalos fisiológicos de tempo que a criança precisa para sentir sono, para sentir fome, para precisar de uma atividade de expansão, né? Ou de ficar mais concentrada. Então, existe um conhecimento realmente técnico em cima, né, desses intervalos de acordo com a idade. É claro que cada bebê é mas existe uma referência, né? E a gente trabalha em cima dessa referência e da observação da mãe em cima daquela referência. Então vai variar? Vai, mas é um pouquinho, não é para mais, né? Nem para menos, né? É uma coisa absurda. Então, por exemplo, eu sempre falo isso com as mães. As crianças até 2 anos, elas dormem no máximo até as 8 horas da noite. Ah, mas o meu filho dorme 22, 23, é porque é dele? Não, querida, sinto muito, não é dele isso, né? A coisa ela tá desregulada ali, tá tão desregulada que muitas vezes essa criança acorda para além das 8 da manhã, que é o primeiro sinal que a gente tem quando uma criança está desregulada, tá, gente? Biologicamente lá. Estou falando de relógio biológico agora. Então, se essa criança está passando muito das 8, 8h30 da manhã, ela está demonstrando que o sono que ela está tendo de noite não está sendo suficiente para ela. Então, você deveria, como numa tentativa de ajudar o relógio biológico do seu filho a ficar mais regulado, colocar ele para dormir mais cedo, tá? Agora, sem dúvida, se você não sabe em que momento, né, conduzir as atividades cotidianas da vida da criança, que é uma coisa muito normal entre nós mães de primeira viagem, a gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo com os nossos primeiros filhos, né? Eu falo que eles são os nossos laboratórios, não tem jeito, nós estamos aprendendo com eles, né? A ser mãe, né?
Então, quando você não os conhece, quando você não conhece esse intervalo que é necessário, você começa a errar e dar muito murro em ponta de faca, e a sua vida vai ficando difícil, né? Porque a criança, ela se rebela, né? Ela não é uma criança tranquila, é uma criança que não está tendo o que precisa, como rotineiramente na vida dela. Né? Então, essa coisa da expansão e da concentração, que é uma coisa que eu nem, assim, que são detalhes, né? Olha só como você é estudiosa, né? Você foi atrás, estudou meus textos e tal. Isso é um conceito que a gente visualiza observando nas crianças claramente, né? Por que que elas não conseguem realmente ficar tanto tempo numa mesma atividade, ou muito tempo dentro de uma mesma sala. As crianças têm essa necessidade dessa alternância entre concentrar, ou seja, olhar para o universo interior delas, e logo depois disso estar conectado com o universo exterior, expandir, né? Correr, gritar, enfim. E quando a gente se utiliza, então, sabendo já, você tem essa base da rotina, né? Então você já tem, vamos dizer, as vantagens fisiológicas a seu favor. Aí você ainda usa a música. E aí tem duas formas de usar a música, e isso é outra coisa que eu quero falar. Por exemplo, tá? Dentro da pedagogia Waldorf, que é onde eu estudo, onde eu vou buscar a minha base, né? A gente vive cantando, a gente vive usando músicas para mais no sentido de condicionar, como você comentou, né, aquele comportamento esperado daquele momento, né? E que é um momento que o comportamento tem que acontecer. Então, por exemplo, é horário de almoço, tem que estar com fome, tem que estar com fome e tem que querer sentar na mesa e comer. Então, a música funciona ali como um gatilho quase que o tempo todo do dia da criança. Existem cadernos e cadernos de músicas, de canções que a gente tem na pedagogia, né? Mas no caso, o que me impressionou no seu relato foi que, na verdade, você se utilizou, dentro do conhecimento que vocês têm de Sound Healing, das frequências certas para aquele momento, né? Das frequências que realmente vão auxiliar aquele comportamento a vir de dentro para fora de uma maneira muito além do condicionamento, né? Muito além do condicionamento. Então, isso é uma coisa muito bacana, assim. Mi, você tá aí, meu bem? Eu acho que você tá com problema de conexão. Você tá, por exemplo, sem som agora. Eu não tô te ouvindo. Você também não tá me ouvindo? Tá, então eu te chamo de novo aqui para ver se a gente consegue. Vocês estão me ouvindo, gente? Vocês estão me ouvindo aqui na live? Eu ainda estou sendo ouvida por vocês ou o meu som também sumiu? Fala para mim aqui. Luiz Cristiano, fale comigo aqui. Tá rolando som, gente? Tá vendo as duas, mas escutando só eu, né? Ah, que bom, estão me ouvindo. Então vamos lá. Então eu estava conversando aqui com a Milena, eu vou tentar chamar ela de novo para ver se melhorou a conexão dela lá também. Ei, Rafa. Ei, pessoal, boa noite. Estamos conversando sobre coisas muito bacanas aqui, sobre como as frequências sonoras podem induzir aos estados de consciência e nos ajudar a estabelecer ritmos aqui com nossos filhos, né? São uma sequência aí de atividades que a gente, né, para aí durante o dia, a gente só faz isso o dia inteiro, né? Eu acho que a Milena deve estar com algum problema de conexão lá. Eu vou, né, Mi? Você está com algum problema aí, querida? Vamos ver. Eu vou buscar aqui, gente, um carregador de celular. Mas então o que acontece, né? Eu estava dizendo que a música sendo usada como gatilho é uma coisa muito comum e que a gente usa muito na vida normal, na escola, principalmente aí dentro da pedagogia Waldorf e tal. Mas no que ela, além de usar
a música como gatilho, ela utiliza a música sabendo que frequência exata ela está colocando ali para induzir aquele estado comportamental que a gente gostaria. Você voltou, Mi? Você está falando? Deixa eu ver aí se você está falando. Agora tá me ouvindo? Agora eu Estou vou, ouvindo. né? Eu acho que deve ter caído, deu uma oscilada na internet aqui, mas estamos de volta, graças a Deus, conectei novamente. Desculpa, pessoal, pelo retorno aí, mas vocês sabem como é que é, né? Às vezes a internet dá uma balançada. Então, é exatamente isso, né, Dé? A gente fez um estudo, porque depende muito. Bom, o estudo ele é bem amplo, tá? Ele começa desde a mensagem que está sendo transmitida através da música, ou seja, qual é a mentalidade que aquela música está informando, que letra é aquela, qual é o sentimento que ela evoca, se tratando apenas de letra, né? Aí, nós vamos estudar também qual que é a interferência, qual que é a influência do ritmo, da melodia e da harmonia daquela música, né? Porque cada ritmo, cada melodia e cada harmonia também vão estar associados com um determinado tipo de humor. E também, numa leitura um pouco mais xamânica, esotérica, até yogi, você pode associar isso com os elementos da natureza, né? Então, dentro do Nada Yoga, a gente estuda bastante essa comparação dos instrumentos musicais com os elementos da natureza. Né? Então, os instrumentos de percussão são associados ao elemento terra, né? Os instrumentos de metal, como sinos, a calimba, xilofones, estão associados à água, as cordas ao fogo, as flautas ao ar, e a voz é o elemento éter, porque a gente precisa do espaço para projetar a voz e aí criar o som. Né? Então, tem toda essa relação, né, com os elementos da natureza. E também, tem essas frequências, que são as frequências sonoras emitidas, como as ondas delta, teta, vão induzir estados específicos. Acho que eu travei de novo. Ai, pois é, querido. Às vezes a internet não nos ajuda. Voltou? Você voltou sem som de novo. Eu vou te tirar. Oh, meu Deus do céu. Que triste, gente, essa técnica dessa internet. Poxa vida, a gente ouvindo aqui tanta coisa bacana. Eu vou até aproveitar para falar um pouquinho aqui também, enquanto a Milena tenta se restabelecer lá, com essa conectividade falha que nós estamos tendo agora. Ela falou a respeito dessas frequências, ondas que a gente tem, que são ondas cerebrais, né, gente? Isso é muito interessante. Então, por exemplo, uma das meditações que eu faço na hora de dormir, que é uma meditação maravilhosa para o sono, ela assim, todas as vezes que eu faço, eu realmente tenho um sono profundo, muito de qualidade, assim, a meditação de Theta Healing, né? Que seria, olha só, a cura através da onda Theta, né? Que é uma onda, gente, de baixa amplitude. Então, ela é uma onda que, de fato, nos induz a esses estados de sonolência, né? De calma. Então, essa é uma das meditações que eu uso, assim, frequentemente, principalmente quando eu estou com alguma situação de ansiedade, alguma dificuldade para dormir, né? Que a gente tem um insônia, às vezes o adulto, né? A cabeça do adulto não para dormir, não cala a boca. Às vezes eu falo para minha cabeça, cala a boca, me deixa dormir, né? Às vezes eu sonho com vídeo que eu estou fazendo, às vezes eu sonho com música que eu estou cantando. Então, as meditações em frequências de ondas, elas nos ajudam demais. Isso era uma coisa que eu realmente já tinha conhecimento. E uma das coisas que eu sempre falo aqui com os meus seguidores, os meus clientes, é que eu me utilizo muito dessas ondas, desse conhecimento que eu tenho a respeito dessas frequências neurais, né? Que são frequências, gente, do nosso cérebro, tá? O nosso cérebro emite essas ondas, ok? Essas frequências, gente, elas são poderosíssimas se você souber manejá-las. E isso eu tô falando aí para o sono das crianças, né?
uma das técnicas que eu utilizo muito, que eu falo muito com o pessoal, é a questão de, para crianças maiores de 2 anos, a gente contar histórias na hora de dormir, né? Tem um texto meu aí que logo, inclusive, eu vou republicá-lo, sobre o poder que a história contada na cama, na hora do sono, o poder que essa história tem em cima do comportamento do seu filho, justamente por causa das ondas teta que ele está começando a emitir ali na sonolência dele, né? Então você começa a ver que a criança, ela escuta a história e às vezes ela já, no fim da história, ela já até dormiu. Ou você nem viu. E no dia seguinte você vê a mudança na criança. Você vê a criança fazendo aquilo que foi, de alguma maneira, internalizado nela através da história. Então, gente, as histórias contadas no pré-cama, elas têm uma evidência científica do seu funcionamento em cima das ondas cerebrais, né? Que era o que eu estava comentando aqui, Mi, sobre as meditações teta que eu uso para dormir. Eu uso muito. Perfeito. A gente usa binaurais. bastante as binaurais de onda teta e delta para o sono profundo, né? Mas a teta é incrível, realmente. E também existem as frequências de solfejo, né? Que também são frequências sonoras que são incríveis, né? Tem várias. Você também pode trabalhar com afinações terapêuticas. É um universo muito vasto, né? E a gente pode usar isso com as nossas crianças, com certeza, né? E o que eu acho legal também é que, assim como a história, a música ela também é uma história cantada, né? E a gente está imprimindo valores, né? A gente está transmitindo muito conhecimento para os nossos filhos através dessas músicas. Então é muito legal a gente saber qual é a música certa, né? Como fazer uma apresentação para eles de um universo, né? Com valores que realmente são os valores que a gente quer transmitir, né? Porque às vezes as crianças elas são acometidas por músicas que elas são obrigadas a ouvir, né? E não são aquilo que a gente quer ensinar para os nossos filhos. Então a gente realmente tem esse cuidado, esse carinho, né, de selecionar muito bem aquilo que a gente vai apresentar para essas crianças, né, que são mensagens realmente que tenham a ver com o amor, com a paz, com a preservação da natureza, com a conexão, com os relacionamentos harmoniosos, né? Então, além da gente trabalhar com essas questões científicas, né, de cura mesmo pelo som, das frequências exatas que vão trazer os estados exatos, físicos e emocionais, a gente também trabalha com esse universo conceitual, né, de trazer para o campo da linguagem também e da expressão toda essa amorosidade. Eu acho muito. Isso que você falou me lembrou também aqui de uma coisa que dentro da antroposofia a gente tem. A música é uma coisa muito forte, claro, né? Dentro da antroposofia, que para quem não conhece né, é uma ciência e uma filosofia a respeito do desenvolvimento humano, é um saber a respeito do ser humano, né? Então a gente tem um lugar, um elemento da antroposofia que estuda como a música interfere na constituição do ser humano, tá? Sim. Então, a gente fala muito sobre isso, sobre a exposição das nossas crianças a tipos de música, que tipo de música que é legal para o bebê, para a criança maior, para a criança segundo setênio, enfim. Então, é muito interessante porque eu sempre falo isso, né? A antroposofia ela é tão maravilhosa que ela é muito filosófica. Você pode pegar ela e ter um lado totalmente metafórico, filosófico. Mas a hora que você vê que a ciência comprova Isso é incrível, coisas, isso é incrível. Entendeu? É um negócio assim que eu falo, meu Deus, eu realmente sou apaixonada, porque assim, tudo que eu vejo, primeiro que eu vejo no livro, eu vejo na vida. E depois eu ver na vida, eu vejo no livro de novo. Então, assim, é muito
sabe? É uma coisa muito realmente verdadeira, genuína. Eu tenho orgulho de trabalhar com isso, tenho solidez, né, nesse trabalho. Eu acho que é um embasamento muito forte. Uhum. E já pegando esse gancho também dessa questão que a gente estava falando sobre induzir esses estados, né? A gente escuta muito isso. Eu tenho muito essa sensibilidade, para quem não sabe, aqui no meu perfil de consultora, eu também sou musicista, eu sou cantora, eu tenho um ouvido Maravilhosa. apuradíssimo. Milena também, né? Cantora e tal. A Cantamos gente muito juntas na nossa adolescência. muito, muito. E eu ia comentar isso, Mi. Eu tenho um ouvido muito apurado, um ouvido muito Uhum. sensível. Eu tenho, assim, realmente uma capacidade de receber as músicas e, assim, senti-las de uma maneira muito intensa. Sim, E sabe essa coisa, assim, de às vezes você ouvir alguma coisa e você fala assim, nossa, essa música me traz uma melancolia. E você nem sabe, porque às vezes da onde aquela veio, né? Do porquê disso. às Aham. vezes, às vezes aquela língua, o idioma que está sendo falado não é do seu conhecimento, então às vezes você nem sabe o que ela está falando. Ou às vezes pode ser uma música que nem tenha letra, nem tenha canção. Mas o jeito que a harmonia vem realmente nos leva a esse estado melancólico, ou nos leva Sim. a uma sensação de esperança, né? Então isso é muito Uhum. maluco, assim, porque é uma comunicação não objetiva, né? Essa Total, comunicação total. numa outra via, né? E Uhum. dentro dessa ideia, né, dessa comunicação, a gente tem, então, uma maneira, né? Até já falando um pouquinho mais do seu trabalho, especificadamente aí com o Som do Néctar, né? Uma maneira de criar esses estados que nós desejamos estar, Isso, certo? perfeito. Então, Uhum. nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, tão assim desesperançoso, né? Ele tem tudo para nos trazer desesperança, que é a última coisa que o ser humano precisa na vida, que é assim muito terrível você não ter aquele horizonte, não saber, né? Nós estamos nessa incerteza, nós contamos aí com infelizmente, com um desgoverno que não nos dá uma segurança, né, do que a gente pode ou não fazer aí na vida social que nós vamos ter no pós-pandemia. Como que isso pode, como que o Som do Néctar atua nesse momento? Eu tenho visto que vocês têm feito lives diárias, Isso. né? Uhum, Então, uhum. conta pra gente aqui, conta pra quem tá aqui. Conto, conto sim, querida. Primeira coisa, né, é que a nossa audição é um dos sentidos mais que a gente não tem como bloquear praticamente. Porque mesmo quando a gente está com fone de ouvido, a gente está ouvindo os ruídos externos simultaneamente, né? E a gente, enquanto a gente está dormindo, a gente está ouvindo. Né? Ou seja, a gente não descansa a nossa audição. Se a gente fechar os olhos, ok, nós estamos descansando a nossa visão, né? A gente consegue, por exemplo, bloquear algum cheiro com outro aroma, mas a audição é muito difícil de você bloquear. Então, nós somos acometidos por muitos sons o tempo todo, né? E quando a gente começa a ficar muito tempo no mesmo ambiente, ou seja, trancados em casa, como nós estamos, a gente começa a ficar com a nossa audição ainda mais ativa. E quando nós estamos num estado onde existe um alerta, que é um alerta físico e emocional, né, que muitas pessoas estão passando por um estado de medo muito grande, né, e no mínimo de uma incerteza, né, como você colocou, do que a gente não sabe o que vai acontecer, a gente começa a ficar num estado de hiperalerta. Né? Então a nossa audição também fica nesse estado de hiperalerta e a gente começa a ouvir todos os barulhinhos da vizinhança, o que está acontecendo ali, o que está acontecendo aqui, e a gente fica assim, ó, prestando atenção em tudo. Então a gente pode sim usar a música e usar os sons, né, para nos relaxar, para a gente conseguir sair desse estado de hiperalerta, né, para a gente conseguir ficar tranquilo nesse momento, para trazer mais segurança, mais estabilidade emocional. Então, no Som do Néctar, a gente tem um trabalho que são com os cantos sagrados do Oriente, que são os mantras. Né? Então, a gente trabalha com mantras específicos para determinadas áreas da vida, para os mantras, por si só, eles já acalmam a mente. Né? Mantra é controle da mente, é
você conseguir deixar a sua mente limpa, né? E esses sons fazem isso. Então, o sânscrito é uma língua sagrada também, né? Se eu fosse falar sobre os mantras, também teria que ficar 1000 horas aqui falando sobre isso. Mas são realmente, é comprovado cientificamente, né, o poder dos mantras, mesmo que você não entenda o significado deles, eles atuam e trabalham no seu emocional e no seu físico, né? Então, inegável. Eu convido vocês, né, a participarem. A gente faz lives todos os dias, por volta entre 2 e 3 horas da tarde, tá? E são lives curtas, mas que são preciosas, que é uma meditação com mantra cantado. Então você pode acompanhar cantando junto com a gente ou apenas ouvindo o mantra. Então, além de usar os mantras, né, que é uma língua sagrada, que nós conseguimos acessar estados realmente de frequências mais elevadas através desse canto, nós também entendemos como que a gente pode usar as músicas ordinárias, as músicas que estão disponíveis aí. A gente usa muito Spotify, não querendo fazer propaganda, mas é o que a gente usa, então a gente acaba falando dele, né? E nós conseguimos filtrar músicas para determinados momentos, né? Então, você pode saber mais sobre isso na nossa página também do Som do Néctar, a gente explica mais sobre isso, a gente fala sobre isso. E acompanhando o nosso perfil, a gente está sempre também ensinando alguma coisa nesse sentido. A gente também trabalha com bastante meditação guiada, né, condução de respirações específicas. Então, hoje na live à tarde, eu passei um pranayama para o controle da ansiedade, né? Então, se por acaso alguém que está aí em casa está passando por um momento difícil, está com dificuldade de ficar bem tranquilo, né? Pode acessar o nosso canal, seja aqui no Instagram ou no YouTube, é Som do Néctar. Lá tem uma meditação, né, que eu fiz hoje à tarde, da respiração quadrada, que é uma respiração específica para o controle da ansiedade. E é isso. Então, o nosso trabalho, ele tem essa tônica do Nada Yoga, que é o yoga do som, né? Ele tem esse viés do Sound Healing, que são as frequências de cura, as frequências que trabalham mesmo para elevação das nossas frequências vibracionais num nível mais físico, mais neurológico, né? E ele também tem esse aspecto psicoemocional que vai trabalhar com a ressignificação da sua memória emocional através da música. Então a gente desenvolveu um trabalho que chama Trilha Sonora da Sua Vida, né? Que é uma autobiografia usando a música, né? Também pego a teoria dos setênios, então você vai fazer uma autoinvestigação a respeito, né, dos setênios, quais eram as músicas que você ouvia, como que era isso, quem estava perto de você, o que te influenciava, e aí você faz toda essa pesquisa, né, da sua história musical. Isso traz muito autoconhecimento, faz você realmente revisitar as memórias, porque quando você ouve uma música, como você mesma disse, assim como tem músicas que levam a gente para melancolia, para tristeza, tem músicas que levam a gente lá para o nosso passado, para nossa infância, para o colinho de mamãe, para a brincadeira com os amigos. Então, é um trabalho de ressignificação dessas memórias, né? E de limpeza também desses significados, porque às vezes tem músicas que a gente gosta de ouvir, mas que não são tão positivas para a gente assim, né? Que podem estar, inclusive, nos deprimindo. Então, quando a gente está muito tempo trancado dentro de casa, ou então uma mulher que acabou de ter um bebê, por exemplo, né? E ela sabe que ela tem uma baixa hormonal nesse período do puerpério. Se ela for ouvir músicas muito down, muito melancólicas, isso não vai ajudar ela a secretar os hormônios certos para ela ficar bem, né? E a música ela foi considerada doping por algumas competições. Por quê? Porque a música é capaz de liberar endorfina, ocitocina. Então, os atletas estavam usando, ouvindo música para ter uma alta performance, né? E aí falaram, não pode mais ouvir música, né? Na competição, Caraca! porque você tá, tipo, é doping.
Você tá Então, só pra gente manipulando, né? tá Você tá manipulando o seu manejando. resultado, exato. Que Louco, loucura, né? gente. Não, isso, a hora que eu Loucura. li isso no seu texto, eu fiquei chocada. Eu falei, gente, Choque, como eu fiquei em choque também. impressionante. E são coisas assim que realmente são muito sutis, né? Que a gente, nossa, o Uhum. nosso conhecimento é muito pequeno, né? Perto do que o Muito, é universo. ínfimo, gente, É, ínfimo. é. E você tocou num ponto agora muito interessante também do pós-parto. Aproveitando aqui também para fazer uma divulgação, que amanhã tem aula gratuita da Débora Cog a respeito das grandes verdades do pós-parto. Eu vou contar para você quais são elas, né? Quem me conhece sabe que eu gosto de falar bastante a verdade, não ponho panos quentes na situação. Então, se você está grávida ou está com um bebezinho aí de até 4 meses, essa aula é para você. A aula é gratuita, é só se inscrever no link que está na minha bio. Amanhã às 8 horas a gente vai ter essa aula. E eu tive um super prazer de contar com a parceria da Milena para oferecer uma surpresa nessa aula que, Tchananã. né, que diz respeito aí a esse momento do pós-parto e como que a gente pode, de fato, melhorar aí através dessa ideia que a Milena traz, desses estudos, desse conhecimento que ela traz como terapeuta, para a gente poder melhorar e deixar a vida da puérpera um pouco mais leve, que ela possa sentir realmente, e aí secretar os hormônios certos, para que ela possa, né, sentir o coração mais tranquilo, porque eu acho que é um momento assim, no pós-parto, eu não tenho como não comparar esse momento que nós estamos vivendo, me lembra muito o meu pós-parto. Uhum. Não é pela prisão, tá? Eu vou colocar bem entre aspas, assim, porque eu acho que a gente tem que reconhecer os nossos privilégios, né? Esse é o primeiro ponto. E eu sou extremamente privilegiada, eu moro numa casa muito boa, eu tenho quintal, tenho jardim, né? Enfim, isso ajudou muito nesse momento, né? Mas não é pela prisão estar dentro de casa, e sim por esse momento de essa sensação de incerteza, de não saber É. quando que isso acaba, se a sua vida vai ser assim para sempre. Eu acho que quando a gente está com um bebezinho pequeno no colo e ele chora horas seguidas porque ele está com cólica, ou porque ele está morrendo de sono, ou porque ele está com saudade do útero, ou porque você está insegura, enfim, isso é tão, né? Se eu tivesse, naquele momento que eu estava em pós-parto, uma playlist da Milena, né? Provavelmente teria sido mais fácil, até porque eu sempre falo isso, né? O que a mãe sente, o bebê sente. Então, se essa mãe estiver se sentindo muito bem, esse bebê vai se sentir automaticamente bem. Uma mãe bem, ela se transforma num bebê bem, né? Então, a gente precisa dessa saúde mental materna para o futuro do mundo, gente. Isso tem uma coisa assim, é um valor, um peso muito grande para a construção do nosso futuro como humanidade. A gente cuidar bem das mães, né? Então, essa Com certeza, surpresa, com né, que certeza. nós vamos ter amanhã na aula tem a ver com essas frequências que a Milena estuda, né? Ela preparou aí um super presente aí para as mulheres que estiverem comigo amanhã. Então, não percam, né? E assim, vão lá no perfil do Sol, no perfil Madavi também, não sei se tem alguma coisa, Também, também. né? Você tem outros programas, eu sei que você tem outros serviços também. Às vezes tem uma pessoa aqui que está precisando de uma playlist agora, para esse momento pandêmico, ela pode entrar em contato com você, você produz essas playlists para as pessoas, como é que é? Sim. Eu tenho um trabalho, né, que é uma mentoria individual que eu ofereço, onde eu faço uma análise junto com a pessoa do momento que ela está vivendo, para entender quais são as crenças limitantes, quais são os bloqueios que ela está passando, que estão impedindo dela chegar no lugar onde ela quer chegar. A partir desse diagnóstico, a gente faz uma reversão dessas crenças, transformando isso em crenças fortalecedoras. E aí eu gravo uma meditação personalizada para essa pessoa, com essa reversão das crenças, ou seja, ela vai ter frases positivas, né, que vão ser implementadas
no inconsciente dela diretamente através dessa meditação, que é uma mentalização guiada, com frequências sonoras, né, que vão induzir ela a um estado de não resistência àquele conteúdo. Então, ela entra num estado de relaxamento profundo e aí ela ouve essas frases que são como um remédio, né, para aquele estado emocional que está bloqueando ela de chegar onde ela quer chegar. E, além disso, a gente faz também esse acompanhamento de ver qual é a necessidade dela do momento para conseguir trabalhar com playlists específicas para isso. E se a pessoa estiver aberta para esse conhecimento e quiser, também a gente pode fazer uma leitura para saber qual é o mantra específico para ela naquele momento também. Então, também trabalho com mantra terapia. Esse é um processo individual, então se você tiver interesse, né, se você está acompanhando essa live e quiser saber mais sobre esse trabalho, eu vou ter o nosso maior prazer de conversar com você. É só você me mandar um direct aqui no Instagram mesmo, que eu vou responder você, a gente vai marcar um horário e vamos fazer uma sessão para conversar mais sobre isso. Nós trabalhamos com uma mentoria em grupo, que é o Frequência de Prosperidade, que é focada só em prosperidade, então também se você tiver querendo, né, alavancar a sua vida material e espiritual para entrar na frequência da prosperidade, nós também temos esse trabalho. E nós temos o Música de Poder, que é o nosso curso online, onde a gente ensina você a produzir as suas playlists para você ter os estados emocionais desejados. Então é assim que nós temos desenvolvido o nosso trabalho hoje em dia. Que sensacional! Essas playlists para crianças, se a pessoa fizer seu curso Música de Poder, ela consegue fazer a dela. Isso, nós entregamos um bônus lá, que são as playlists da Mirielle. Então você vai ter acesso às playlists que eu uso com a Mirielle e eu ainda ensino você a fazer as suas playlists. Então, ok, você fez, eu tenho acesso ali às da Mirielle, já é um bálsamo, porque você já pode começar usando ali as que estão disponíveis para você. Mas você também vai saber como usar as músicas que você gosta, né? Porque é importante que você tenha afinidade emocional com a música para ela funcionar bem para você. Então, às vezes a música que eu gosto não é exatamente a que você gosta. Então, você vai saber qual é a teoria que está por trás dessa playlist, né? Por que ela funciona, e você vai ter um passo a passo de como que você pode fazer a sua, né? Tá ali no Música de Poder também. Ô, Mi, e aí, assim, o Instagram, ele tem essa péssima mania de encerrar as lives, né, sem avisar. Ele encerra a hora que chega lá, então nós temos alguns poucos minutos. Eu queria ouvir, também um pouquinho, até como feedback para mim aqui, ao vivo, como foi a experiência de fazer o meu curso online, como era para você, por que você contratou meu curso online. Eu sei que não foi porque eu sou sua amiga, né? Não mesmo, você nem sabia que eu ia comprar, eu mandei uma mensagem no seu WhatsApp, comprei seu curso. Eu falei, nossa, que honra! Eu nem imaginava que eu ia comprar o curso dela, verdade. Então, você teve problemas de sono com a Mirielle? Como era? Que te levou a comprar o meu curso? Olha, Dedé, de verdade, eu não tinha um problema, né? Igual as pessoas falam, meu Deus do céu, minha criança não dorme, eu não durmo, vou morrer. Porque eu sei que isso acontece. Mas ela acordava no mínimo 3 vezes à noite. E ela estava com 8 meses quando eu comprei o seu curso, né? E eu uso tudo o que eu aprendi com você até agora, tá? Ela está fazendo 2 anos, olha só. Né? Eu que maravilha, comecei com 8 meses, eu ajustei a rotina dela já umas 4 vezes, deu tudo certo, ela entrou na rotina de novo, entendeu? Perfeitinho. Então, começando do começo, né? Com 8 meses, ela dormia relativamente bem, mas ela acordava pelo menos 3 vezes. Aí ela começou a ter dificuldade na hora de dormir. Então eu ficava com muito medo, mas muito medo. Eu ia colocar ela no berço, a hora que eu estava indo para colocar no berço, eu entrava em pânico, com medo dela chorar, porque eu estava cansada. Eu tinha que trabalhar, tinha um monte de coisa, e muitas vezes eu colocava ela para dormir e ia fazer mais uma jornada à noite de coisas que eu ainda precisava resolver. E aí, para mim, era muito importante que ela dormisse.
E eu ficava com tanto medo que ela ficava chorando. E aí eu colocava ela no peito, ou seja, usava o peito, né, para ela adormecer, e aí colocava ela no berço. Falei, gente, não dá para eu continuar desse jeito, porque eu tô ficando exausta e ela também não tá dormindo bem, isso significa que ela não tá se desenvolvendo bem, né? E aí eu recebi uma mensagem sua me contando do curso, falei, caramba, é perfeito, é exatamente isso que eu preciso. E aí eu comecei a fazer o curso, achei muito prático, muito objetivo, muito claro, né? Todas as informações são transmitidas de forma extremamente didática, é fácil de absorver o conteúdo, sabe? A gravação tá ótima, né? O exemplo tá ótimo, né? Dá para você entender o que você faz com o bebê no berço, dá para você saber exatamente como proceder, né? E eu fui aplicando pouco a pouco, né? Tudo aquilo que você foi transmitindo ali e foi muito rápido. Eu fico passada, assim, porque toda vez que eu vou trocar a rotina dela, 2 dias pronto, arrumou, sabe? É, Então é aham. uma maravilha. Por quê? Porque começou cedo, né? Eu comecei cedo, eu sou muito obediente, como você, né? Você falou, eu sou bem estudiosa, sou mesmo. Então eu segui a risca ali, né? Você falou assim, olha, segue esses horários no curso, né? Não que você tenha me falado, você fala lá numa das suas aulas, Aham. olha, se você seguir os horários que eu estou propondo para a idade do seu filho, vai dar certo. Acredita, né? Segue direitinho que vai dar certo. Falei, pode deixar. Então, isso fez a diferença, né? Fez a diferença mesmo. Aí você ensinou E ela a dormir no berço? ensinei ela a dormir no berço. Agora a gente acabou de passar pelo desmame Uhum. e foi um processo super difícil para mim, assim, porque mesmo eu tendo ensinado ela a dormir no berço, tinha várias noites que eu dava aquela engambelada, sabe? Tipo, ai, não tô com muita paciência de ficar ninando, então eu dava um mamazinho, boa noite e ia dormir. Então, o peito ainda estava funcionando, né, como uma forma de fazer com que ela dormisse mais rápido, e aí começou, né, esse período onde eu tô entrando aí na 20ª semana de gestação. A Mirielle já tá com quase 2 anos e ela começou a morder meu peito, então, tipo, "Ah, socorro, alguém me ajuda, né? E aí Ficou desagradável amamentar, ficou desagradável. isso, ficou bem desagradável. E aí a gente reajustou, né, de novo a rotina dela, mudamos os horários e agora você não acredita o que aconteceu. Ela mesma foi me mostrando as necessidades dela, sabe? Dela sentar na cadeira de amamentação sozinha e aí eu dou uma banana para ela comer. Aí ela fala, ah, pega água, eu espero no dindom. Aí eu saio, pego a água, ou seja, esse período que ela fica sozinha ali no quarto, é ela integrando que ela pode ficar bem naquele ambiente sozinha, aí eu volto, fico com ela, ela sabe que eu vou voltar. Então isso também vai curando essa ansiedade da separação, aí eu volto, fico ali com ela. Aí eu canto um pouquinho com ela, junto com ela, sentada no EVA do chão do quarto. Pego ela no colo, canto uma musiquinha pra ela, falo boa noite. Ela fala boa noite, mamãe. E eu coloco ela no berço, ela dorme. Que maravilha, não, gente? É muito bom, E ela dorme à tarde, muito bom. certinho, Uhum. 2 horas, e ela dorme a noite inteira. Ela vai deitar às 8, no máximo 8h30, e acorda às 7 horas da manhã. Todos os dias, Amém, que lindinha. bom. Amém. Graças a Deus. E Ô, gente, graças que a você. maravilha. Sou É muito tão bom. grata mesmo, viu, querida, porque fez a diferença, sabe? É uma técnica maravilhosa e você ensina ela muito bem. É muito gostoso de ver os seus vídeos, é muito gostoso de aprender com você. E Nossa, sem eu sofrimento, Mi, sem sem sofrimento. sofrimento, É, entendeu? Sabe? acho que Sem é. não tem sofrimento nem para criança nem para mãe, gente. Todo mundo fica feliz, É sabe? isso aí. São os pais tendo momento, tendo tempo para namorar, tendo tempo para conversar, né? E é uma É criança que isso. acorda feliz, de bom humor e saudável, né? Que é o mais importante, porque a gente sabe o quanto é importante para o desenvolvimento neurológico da criança uma noite de sono, né?
Então, tá lindo. Gratidão infinita, minha amiga querida. Oh, meu bem, eu que te agradeço. Vou ter que encerrar, né, para não falar, para não ser mal educada e acabar. Mandar beijo para Sim, todo mundo. Muito vamos. obrigada, Gente, viu? que delícia. Olha, eu vi vários amigos aqui, várias pessoas que eu convidei também, a Dani, o Cris. Gente, gratidão pela presença de vocês, gratidão vocês que estão